Muito bem, bom dia. Bom dia! Hoje é 23 de novembro de 2020, Uma segunda-feira. segunda-feira. Estamos começando a semana juntos e nos nossos textos que inspiram. A ideia é de pegar um texto que fala aí ao meu coração e faz parte um pouco da minha história e compartilhar com vocês e a gente orar juntos, né? Vendo aqui alguns queridos que já estão conosco, isso é muito bom, a gente fica muito feliz. Cedo, né? Esse pessoal que madruga, né? E aí vai, né? Os nossos queridos aí. Luiz Fernando, Luiz Carlos, Paulo Roberto, Marlene, o Adeline Dora, Dani, Stevens e Noah. Ontem foi aniversário da esposa Parabéns à Luiz esposa do Luiz Fernando. Fernando, parabéns para ela, que Deus abençoe É o Luiz grandemente. Fernando do Rio, né? Lá do Rio de Janeiro. Parabéns, Lá no Rio de que Janeiro. Jesus abençoe muito. A Neide também, De Florianópolis, Florianópolis, eu te amo. A Lisete tá melhor, Lisete, né? Então, Estava convidada é, A Inês ela tá em Itapema ou Camboriú, agora não me lembro direito. Mas bom dia, Inês. Bom dia, Inês. Áurea também. Áurea. A Marli. A Marli é São Paulo. São José dos Campos. Isso, São Eu Paulo. acho que é. A Noemi também com a gente. A Isabel, bom dia. A Dani falando que o Noah acorda às 5. Criança é difícil, né? Tem uns que não dormem. Ana Paula, bom dia. Que bom vê-la ontem na igreja. Ana Paula, um abraço para Marcelo. Andréia Tibúrcio. Noemi, bom dia, Noemi. Andréia, foi bom ver você lá já quase recuperada. Nada de ficar fazendo estripulias, né? Mas bom ver você, viu, Andréia, lá com a gente. Nívia também, Raquel que irmã da... não, que já é da PIB-PB, né, Raquel? A Lisete está dizendo que está melhor, só muitas dores nas costas ainda. Estão medicada já, graças a Deus. Ó, a Inês está em Itapema. Viu? Só Fico feliz, Lisete, que você está bem. E Inês, que bom, né, que você está bem, está em Itapema, né? Aqui também a Tânia. Rose de Curitiba. Rose. Tá, a Lisete dizendo que está sem febre, os sintomas graves, graças a Deus, passou. Graças a Deus. Isso é bom. O pior é o pulmão, né? Quando a pessoa tem coisa com respiração, né? A Roberta Scheffer, como é que tá o Fernando? Do rim, né? Ele tá com as pedras lá. Marido. Esse pessoal que carrega pedra, eu vou falar uma coisa. Fala para largar as pedras. Ângela, fiquei muito feliz em te ver, Ângela. Né? Muito bom. Hoje é o aniversário da Nathalie, ela comemorou no sábado, mas é hoje, né? Parabéns, Nathalie, que Deus abençoe. Comemorativa, né, meu amor? Você também, né? Você começou a semana comemorativa? Eu também estou na semana, né? Ó, a Áurea tá lembrando que ontem, o culto de ontem, e realmente foi exatamente impostado e a gente nem se deu conta quando a gente marcou essa data. Coincidência, é verdade. Que era Cristocidência. Exatamente. Né? Era o dia do ministro de música batista. Porque tem o dia do músico batista, mas que não foi ontem. Também. Não foi ontem, não era ontem, era antes ainda. Mas ontem foi o dia do ministro de música batista e calhou exatamente no dia da posse dele. Realmente é muito interessante o que Deus faz, né? A gente nem se tocou disso lá nas nossas reuniões do conselho, o gestor nem imaginava. Aí marcou, essa data tá bom, porque o aniversário da Karina era no dia 20, né, sexta-feira, junto com o meu. Já minha família já vem, a gente já comemora, mas faz tudo junto. Nem nos tocamos. E olha, Deus faz muito tudo junto mesmo. Ficou é uma coisa muito boa. Aliás, Deus está nos dando, no meio da pandemia, um mês de comemoração do aniversário tão marcante, né? A posse do Cleverson, a ordenação do Josias. Domingo que vem vai ser um culto cantado com testemunhos. Muito marcante, né? Culto cantado com testemunhos. Eu gosto de culto cantado. Com as músicas mais assim da década de 80, não 90, isso, né? Não fala isso.
pessoas novinhas como eu. Mas, joia, queridos, que bom, graças a Deus, né? Olha, hoje eu queria que nós lêssemos 2 Coríntios, o capítulo 5, de 17 a 18, né? Pode ler, meu amor, para mim, 17 a 18. 2 Coríntios 5, 17 e 18. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse texto é muito marcante para mim, porque a minha história com Jesus, ela tem duas grandes partes. A primeira parte foi de um menino que nasceu numa igreja batista. Eu nasci numa igreja evangélica, né, igreja batista. Fui com certeza apresentado, não me lembro disso, né, mas com certeza fui apresentado. E aos 6 anos de idade, eu me lembro que eu era 6 ou 7 anos, eu já aprendi a ler e escrever, né, na escola, né. Isso acontecia com 6 anos, porque não tinha prézinho, a gente entrava direto no primeiro ano. E eu me lembro que o meu pai me disse assim, você não quer dirigir o culto hoje? E eu, com 6, 7 anos, alguma coisa assim, dirigi o culto, né? Nem o púlpito era até maior, eu me lembro que era uma congregação. E eu tinha então ali aquela vida, às vezes, me lembro que aos 10 anos eu até levei uma mensagem assim e tal. E aos 11 anos eu falei que eu queria me batizar. E meus pais falaram, já que você quer batizar, o pastor aceitou, o pastor Francisco de Assis, né? Um bom nome, né? E aí ele me batizou, eu me batizei no Rio Goiuerê, né? Os queridos aqui que são daquela região aí, a Rosa, a Noemi Cavacim, conhece, né? Rio Goiuerê, chamado Rio Águas Claras. De Águas Claras não tem nada, não né? Não, é por causa da terra, Jax. Mais uma vez, provavelmente tinha. Então, eu me batizei ali com 11 anos. E aí, a minha vida cristã foi, assim, de ir à igreja, porque os meus pais iam. Até que eu realmente não estava vivendo nada do evangelho na minha adolescência. E com meus 18, 19 anos, eu entendi que chegou uma hora havia alguma coisa que precisava acontecer na minha vida. E por isso esse texto é muito marcante, porque ele vai dizer que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. E eu só percebi isso quando aconteceu um ato, uma ação tão fantástica comigo num retiro, que eu fui no retiro com intenções daquelas mais interesseiras possíveis, ver as meninas, me divertir, né, de mensagem, confronto com a palavra, um encontro com Jesus. Isso era que eu nem imaginava e nem queria também, porque eu sabia que confronto com Jesus trazia mudança. E foi exatamente o que me aconteceu naquele retiro aos 19 anos de idade. Foi quando o Senhor Jesus disse, olha, você está vivendo uma vida antiga, você não nasceu de novo, e isso para mim foi muito forte, por isso que hoje eu creio muito nessa palavra regeneração. Eu creio que existem pessoas dentro da igreja que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus, porque a história é muito parecida com a minha. Eu era um religioso, um menino que ia porque a mãe ia, o pai ia, e até para não desagradar, porque meus pais trabalhavam naquele método, você vai à igreja, eu deixo você ir no lugar que você quer. Então eu fazia uma barganha para poder ir aos lugares que eu queria, sair para jogar futebol. Naquela época eu gostava de jogar vôlei, e o vôlei era 3 horas da tarde, mesmo horário do culto. Mas, meu irmão, um culto 3 horas da tarde é para acabar, né? Mas tudo bem, voltemos. E aí chegou uma hora que aquilo não aguentava mais. Eu sentia um vazio no meu coração, mesmo dentro da igreja. Olha que coisa louca. Eu sentia um vazio dentro da igreja, então parecia que essas respostas não existiam, porque todo mundo me dizia que quem estava com o coração vazio tinha que ir para a igreja, porque na igreja resolvia o problema. Aí eu descobri que não era a igreja que resolvia o problema.
E quando eu fui a esse retiro, eu entendi claramente, eu ouvi, né, essa voz, que todo mundo fala que ouve a voz de Deus, né? Mas eu ouvi uma voz no meu coração, me constrangendo dos meus pecados. E eu me lembro que eu sentei no banco daquele, aqueles colégios, né? Onde tem aquele pátio grande, onde fica ali os refeitórios e tal, e ali ia ser as reuniões. Então eu fiquei sentado ali ouvindo a mensagem entrando no meu coração como nunca, e eu entendendo que eu era um pecador, e que tudo que eu tinha feito, o jeito de viver a vida, estava tudo errado, e que eu precisava de um novo nascimento, eu precisava zerar o meu cronômetro e dizer assim, não, eu vou começar a minha vida. E foi ali que eu entendi o Evangelho, depois de muito tempo na igreja, né? Cantando, ajudando, e meu pai pregava, minha mãe também trazia a palavra, minhas irmãs pregavam, cantavam. Eu tinha uma família, né, muito envolvida na vida da igreja. Meu pai era diácono, dirigente do trabalho na igreja, mas eu nunca tinha tido uma experiência pessoal do constrangimento, do amor de Deus. E se você der uma olhada no texto, ali no versículo 14 diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que ele morreu, um morreu por todos, logo todos morreram. E ali eu percebi que houve a minha morte, a morte do Jacques antigo, daquele jeito de viver, totalmente perdido, com os valores totalmente distorcidos, não vivendo nada do Evangelho, muito pelo contrário, com um desejo de viver o mundo com avidez, de se sujar cada vez mais no lamaçal do pecado e sentir prazer nisso. Mas depois desse evento de encontro com Jesus, tudo mudou. E aí é que os valores mudaram. É uma nova criação. As coisas antigas já não faziam mais sentido. Claro que o diabo continuou usando de suas artimanhas e da tentação contra do pecado, que existe até hoje, né? Não é que eu sou uma nova criação e que a luta contra o pecado não existe. Claro, existe, eu sou um pecador, não deixei de ser um pecador, mas eu sou um pecador que hoje tenho a consciência de que eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro e que Ele é o meu Senhor a partir de agora. E é por isso que eu vejo que a grande questão aqui é que quando você tem um encontro pessoal com Jesus, você se torna uma nova criatura. E as coisas que antes eram um valor inestimável para você, você dizia, não consigo viver sem isso. Você começa então agora a lutar e aquilo começa a não ter mais sentido e tem uma nova perspectiva na sua vida. Muda as perspectivas, muda os valores, muda as ideias, muda os conceitos e você começa a viver uma nova vida em Cristo. E aí você percebe que você foi reconciliado, porque você estava inimigo de Deus, você não estava próximo dele, você estava distante dele, havia uma rebeldia no meu coração. E mesmo sendo filho de crente, cercado de crente, eu tinha uma rebeldia, eu não queria viver aquilo, porque para mim aquilo era uma prisão. Mas quando eu nasci de novo, aquilo se tornou o meu refúgio, a minha alegria, o prazer. Eu me lembro que eu cheguei em casa e naquela noite mesmo eu comecei a ler o Novo Testamento. Em 3 meses eu tinha lido o Novo Testamento assim, e com avidez, e aquilo parecia que a palavra de Deus mexia comigo tremendamente. E quando eu cheguei nesse texto, vários textos, aquilo encheu meu coração de alegria, porque eu me vi no texto, e o texto saltando em mim. Sou uma nova criação, sou uma nova criatura, e agora porque eu fui reconciliado com Deus, por causa de Cristo Jesus naquela cruz, eu agora ganhei um ministério, assim como você, todos os reconciliados com Deus, todas as novas criaturas que têm uma nova vida, agora ganham um ministério de também reconciliar pessoas a Cristo. Olha que coisa fantástica. E foi daí que surgiu a ideia do chamado, do ministério. Porque eu falei, eu não tenho mais outra coisa para fazer. Assim como eu fui impactado por essa mensagem, eu quero reconciliar pessoas com Cristo. Eu quero esse ministério para mim. Então, por que esse texto me inspira?
É porque ele é a minha história. Eu sou uma nova criatura, eu fui uma velha criatura que vivia no meio da igreja, mas não tinha tido uma experiência de novo nascimento. Mas quando eu fui alcançado por Cristo, quando o Espírito Santo lavou a minha alma, novos valores se abriram para mim. E a partir dali eu não vi mais nada mais interessante do que usar os meus dias para viver esse ministério da reconciliação. Você e eu podemos viver isso. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei se você é uma pessoa velha de igreja, se você tem uma cultura religiosa, mas você nunca teve uma experiência de sentir-se pecador, constrangido, porque o amor de Deus nos constrange, versículo 14. Você nunca percebeu que se não fosse Cristo na cruz, os seus pecados te levariam para o inferno. Mas ao mesmo tempo a alegria de que você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu digo para você, ore e coloque-se diante do Senhor, porque essa experiência é a experiência da salvação e da conversão. Ninguém chega no céu porque participou de cultos, fez hora extra em igreja, tem um certificado de batismo ou fez um cursinho de batismo na igreja. Quem chega no céu é a nova criação, porque o céu é o lugar dos novos, das novas criaturas, da nova criação. Por isso, o desafio de que esse texto te inspire também e faça você entender: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E o que eu vivo até hoje é que sempre, quando eu tenho os meus pecados, as minhas ações, que a carne age de novo, o Senhor vem, me admoesta, eu me sinto constrangido pelo meu pecado, mas eu sinto perdoado porque eu peço perdão e aí eu me renovo novamente. A alegria da presença do Espírito Santo novamente. Essa renovação que acontece diariamente. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E que isso aconteça na sua vida também. Em nome de Jesus, se ainda não aconteceu. Amém? Os pedidos, né? Sim. Eu vi aqui que a Inês Brick está dizendo que ela, a partir de hoje, ela vai ter que assistir à noite a live, né? Que bom que vai poder assistir à noite, porque está no YouTube. Daí a gente sempre não, que tem dias que a gente esquece. Ultimamente, mas hoje eu vou colocar. Hoje sim, mas na terça você sempre diz que não dá tempo, tem que arrumar um tempo, né? E ela disse que o Paulo, o sobrinho dela, né, depois da cirurgia, já está se recuperando em casa, né? Que bênção. É o Paulo Weber. Weber, né? Que bom, graças a Deus. Aí nós temos os nossos Covids aí, a Lisete que está assistindo também, pegou a Bianca, pegou o César da Irmã Nazaré, né? A Irmã Nazaré me ligou dizendo que o Dionísio foi para casa, gente, olha só, 2 meses e pouco no hospital, UTI 2 meses, né? Então depois mais umas, sei lá quantas semanas no hospital e agora ele, graças a Deus, foi para casa. Isso é bênção de Deus. Mas agora o filho dela, o César, né? O César também está com Covid, agora realmente muita gente com Covid, então está sendo bem complicada essa questão do Covid. O Luiz Fernando está falando da Cláudia, né? Amiga dele, que está se recuperando, mas está internada. Ainda, né? O Diego, o pai dos gêmeos, o pai do Miguel e do Samuel, o marido da Lili, ainda tá? Eu liguei para ele no sábado, né? E sábado à noite, ele tá ainda, é uma proposta de que realmente ele fique por uma segurança, né? Até amanhã ou depois, mas enquanto ele não sentir essa tranquilidade de respirar, tal, porque ele tem um problema no pulmonar, e o médico então decidiu que ele ficasse lá, e é melhor, porque falta o fôlego mesmo, o quadro dele é um pouquinho diferente dos demais, né? Ele já tinha uma doença pré-existente que era asma, eu acredito, ou alguma bronquite, alguma coisa assim. Quem tem doença respiratória, que é mais
suscetível, ou outras doenças também, né? Queridos, nós temos que clamar pela vida do Diego. O Diego, o menino Diego, de 11 anos, que tem câncer. Nós estamos com a Estamos casa, né? orando aí pela construção da casa, né? Orar por duas coisas. Primeiro, pela saúde dele. Ele tem uma infecção, os médicos estão combatendo com um antibiótico, mas esse antibiótico precisa fazer efeito, senão ele corre o risco de uma amputação. E isso realmente é muito difícil. A Viviane, irmã dele, nos ligou, eu liguei para ela também e oramos. Estamos orando na igreja, mas eu peço que você realmente tire um tempo e clame pela vida, para que essa infecção vá embora em nome de Jesus e que Diego não perca nenhum membro do seu corpo, em nome de Jesus, né? E orar também pela questão da casa, porque nós tínhamos um projeto, estamos num projeto de construção, e iremos fazer por madeira, e alguns até me perguntam por que e tal, por vários motivos, queridos, que se eu for explicando a gente vai passar o dia inteiro, mas um deles é o seguinte: o terreno é lá embaixo, não tem nem condição de passar com a bitoneira, porque são casas, tem uma casa em cima e é um corredor assim que cabe uma pessoa para passar, né? Material para derrubar. Então a madeira descendo, a gente tem condição de fazê-las, as coisas subir rápido, e as madeiras são tratadas e tal. Então assim, tanto alvenaria, o preço subiu, duplicou. A gente tinha um orçamento e esse orçamento duplicou. A construção civil está aquecido o mercado. Então a gente tem orado aí para que Deus dê uma empresa que se condoa da situação e que queira fazer isso também de uma maneira social, né? de uma ação social, para a gente poder abençoar essa família. Se você souber de alguma madeireira ou de alguma empresa que faz casa pré-fabricada, então manda para mim aqui, a gente vai conversar. Se você conhece alguém, né, amigo de alguém, de repente você é amigo de alguém, aí o cara fala, não, eu vou entrar nessa causa, tá bom? Então esse é o nosso pedido aí, e os outros pedidos que a gente já tem aqui, né, dos nossos irmãos com Covid, do nosso bebê Moisés, do Fernando da Roberta, a Gilsara, o seu Antônio ontem esteve no culto, né? E estava lá no legal. culto, isso foi muito bom. A cirurgia da Irani, né, no quadril, e também os nossos queridos que estão vivendo o momento do câncer, né, clamando a Deus aí por eles, tá bom? E perícia do Egídio também, e outros pedidos que o pessoal tem feito. Vamos orar, Vamos então? orar. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor nos dá a graça de acordarmos com esse sol. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor tem sustentado a nossa vida, a nossa igreja. Obrigado por ontem, por todas as coisas que temos vivido nesse final de semana, pelo casamento, Senhor. Muito obrigado porque no final eles conseguiram se casar, com tantas questões quanto ao Covid, nesses queridos, que o Senhor os abençoe também. Pai, mas nesse dia somos gratos porque o Senhor é o nosso Deus, pelo sustento que o Senhor nos dá, pelo Espírito Santo, misericordioso, consolador, que nos alerta quando precisamos mudar a rota. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos deu esse ministério da reconciliação, de dizer para as pessoas que há algo mais, que o Senhor está presente, que o Senhor tem uma história contigo para cada um de nós, que os teus planos são planos de trazer prosperidade e graça sobre nossas vidas, Senhor, porque estamos firmados em Ti. Senhor, que isso seja verdade em cada um dos corações que estão ouvindo e que aqueles que ainda não têm a mente e o coração voltados para Ti, Senhor, que possam se voltar e reconhecer que não é o esforço, que não é a beleza, que não é nada nosso, mas que é o Senhor que nos dá todas as coisas. E nós somos gratos porque tudo vem das Tuas mãos para nós. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida que realmente bendiga o Teu nome em todo o tempo.
Pai querido, nós queremos colocar de uma forma muito especial os casos de Covid no teu altar. Pedimos cura completa. Esteja com a Lisete, que está aqui conosco também, Senhor. Que o Senhor esteja com ela. Esteja com o César, que também está conosco, Pai. Que o Senhor esteja trazendo cura dessa doença sobre eles, Pai. Assim como os outros, a Cláudia, amiga do Luiz Fernando, Senhor, tem misericórdia, continua trazendo restauração sobre ela, restauração sobre a vida do Dionísio. Nós somos gratos porque ele está em casa, Pai. Aleluia. Isso é bênção do Senhor. Que ele consiga reconhecer o Senhor nesse processo todo. Amém. Senhor, também queremos pedir pelos outros casos de Covid, o Diego que está hospitalizado também, que o Senhor esteja com ele, os outros casos que estão sendo missionados, pastores que estão internados, o Irineu, Senhor, ó Deus, queridos nossos que estão ali sofrendo com essa doença, que o Senhor mesmo coloque o teu poder de cura sobre cada um deles. Esteja com o bebezinho Moisés, Senhor, o Senhor tem guardado a vida dele, Pai, então faz um milagre completo, restitui esse rim para essa criança, Senhor, para que ele possa bendizer o teu nome, Senhor, com propriedade, com os seus pais, com os seus queridos, Senhor, e que todos possam ver que o Senhor que fez isso para a honra e glória do teu nome. Pai querido, nesse dia colocamos todos esses nossos amados que estão enfrentando a doença, Senhor, que o Senhor esteja com cada um deles. Eu oro pelo Otto, oro Senhor, pela cura das doenças da Márcia, Senhor, da Margot, do Paulo, Senhor, o Paulinho que é de Gaspar ali, que foi já para casa, Senhor. Aleluia, acho que é Gaspar. Obrigado, que o Senhor esteja com ele, Senhor, também recuperando totalmente. Obrigado porque a cirurgia deu certo. Ó Deus, tantas coisas boas que o Senhor tem posto à tua mão. Não é através de nada, a não ser o teu poder. E nós somos gratos pelo teu poder e o teu amor na nossa vida, que nos chama para perto, que nos chama para ouvir a tua doce voz. Nos ajuda, Senhor, e que esse dia possa ser abençoado. Abençoa aqueles que estão de aniversário, o aniversário da Nathalie, que o Senhor esteja com ela ali também. E cada um de nós nos dá da tua graça, cuida das nossas questões, todas elas, Senhor, e vai à frente. Obrigado, porque o Senhor é o Deus que nos orienta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor nos dá, obrigado pelo fim de semana que o Senhor nos presenteou, obrigado, Deus, pelo culto de ontem, pela posse do pastor Cleverson, da Karine e da Radassa, algo, Deus, impossível aos nossos olhos há um tempo atrás, e o Senhor fez o seu milagre. Obrigado, Deus, pela vida dessa família que o Senhor nos presenteou. Pai, que o Senhor os abençoe o tempo deles aqui, que a alegria do Senhor seja a força deles. Pai, que eles nos ajude também, como ministro de adoração, a prestarmos louvor e adoração ao Senhor, não só no culto, com as nossas vozes, mas com a nossa vida também. Que a sua igreja cresça em adoração verdadeira ao Senhor, no dia a dia, no que faz, na maneira de agir. Senhor, que realmente sejamos novas criaturas e que as coisas velhas da nossa vida sejam passado. Pai, que a gente assuma esse ministério da reconciliação. Obrigado por tamanha salvação, obrigado pela alegria da salvação, obrigado porque a tua igreja tem vivido isso, e obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Pai, nesse dia eu peço por esses queridos que estão conosco, que estão, ó Deus, sofrendo algum tipo de luta, de dor, de necessidade de uma decisão, de uma resposta, de um encaminhamento do Senhor. Ah, Deus, abre, ó Deus, os olhos para que eles vejam a sua vontade e o teu querer. Mas se tem, ó Deus, alguém entre nós que ainda não teve a experiência do novo nascimento, de encontrar-se com Jesus de forma tão especial, que muda a mente, a mentalidade, as ações, os valores, Pai, que isso aconteça para a glória do teu nome e para a felicidade dessa pessoa.
que ela venha ter um encontro pessoal e marcante contigo. Eu oro assim por esse dia, pedindo a sua bênção, em nome de Jesus, orando pelo Diego, Senhor, clamando pelo Diego, para que o Senhor toque nessa perna, nesse corpo, traga cura, Senhor, sobre ele, arranca essa infecção, no poder do nome de Jesus, que os medicamentos, os antibióticos façam efeito, tragam, Deus, cura, para que ele não perca nenhum membro, Senhor, mas possa andar, Senhor, e ser totalmente curado, em nome de Jesus. Nós oramos por a questão, Deus, do preço da casa, que o Senhor esteja abrindo portas, literalmente, de empresas, Pai, que possam assumir, ó Deus, o compromisso e nos ajudar nesse projeto. Ó Deus, nos dê o lugar onde a gente vai comprar, nos mostra o que fazer. É o que oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Ó, até minha irmã aqui, ó. Um beijo, Leni. E bom, Deus abençoe a Aline também com a gente. Bom dia. A Mônica, como é que tá o Guilherme? Tá bem? Recuperou bem da cirurgia? Da carne esponjosa ali no nariz, né? A Lucinete. Floripa, um beijão para vocês. Deus abençoe. Um bom dia a todos, né? Que Deus abençoe e que seja uma semana abençoada. Amém. Em nome de Jesus. Beijão, queridos. Tem o seguinte aqui, Ame Vida. Material escolar para as crianças do Ame Vida. Se você quer ajudar e não é daqui, quer ajudar, né? Você manda um WhatsApp para o 988690362, que é o celular da nossa igreja, da secretaria. O kit, a gente tá, então, já que as pessoas de fora querem servir, querem abençoar, não vai pegar o material e não tem condição nem de trazer aqui, se quiser ajudar, são R$50 o valor, tá? Que a gente tá colocando assim, para ter uma média, né? Porque tem material que é um pouco mais barato, um pouco mais caro, mas para a gente poder, então, ter uma média, você, então, manda um WhatsApp e aí a Sandra vai mostrar como você pode, então, fazer esse valor da doação. E a gente vai poder abençoar, então, essas crianças também aí no Ame Vida com material escolar do ano que vem, tá bom? Deus abençoe, queridos. Um bom dia em nome de Jesus. Amém.